Hoje estamos aqui com o Dr. Marcelo Dias da Costa. Ele é da Fiocruz, integrante do Laboratório de Imunização e Vigilância em Saúde e coordenador do Ambulatório de Medicina de Viagens. Boa tarde, boa noite. Obrigado por estar presente. Eu que agradeço o convite, Daniel. Vamos falar um pouquinho sobre medicina de viagem. Maravilha. Exatamente. Eu queria começar conversando sobre medicina de viagem, sobre o conceito de medicina em viagem. Eu acho que a maior parte das pessoas conhecem várias áreas da medicina, como endocrinologia, como a área de cardiologia, né, frequentam, né, quando tem algum tipo de problema de saúde. Mas, assim, a medicina de viagem, ela faz parte, né, eu acho que dentro da infectologia, talvez, né, dos estudos de doenças infecciosas, e está dentro de uma parte, eu acho que muito importante da medicina, que é a medicina preventiva, né, de você fazer algo para a saúde antes mesmo de necessariamente haver um problema, coisa que a gente, na verdade, muitas vezes esquece. Vamos começar a partir desse ponto, né, e a partir disso, discutir toda a extensão, né, da medicina de viagem. Então, é importante a gente entender como funciona. No Brasil ainda é um campo muito pouco explorado. As pessoas ainda não têm a cultura de procurar um médico especialista em medicina de viagem. Não é uma especialidade médica no Brasil, é uma área de atuação. Então, na verdade, qualquer médico pode atuar na medicina de viagem. Acaba que, de uma maneira geral, pela similaridade, pela importância das doenças infecciosas quando a gente fala de viagem, os infectologistas acabam se interessando mais pelo tema. Isso não é diferente ao redor do mundo. Então, quando a gente fala de medicina de viagem, ao redor do mundo, a maioria dos praticantes são os infectologistas, mas não é necessariamente feita por infectologistas. Em alguns países, até por se tratar de uma especialidade que fala de promoção de saúde, em alguns países não é só feito por médicos, pode ser feito por enfermeiros e outros profissionais de saúde. Mas no Brasil ainda isso não não faz parte da cultura do brasileiro que viaja procurar o atendimento de medicina de viagem antes de fazer a viagem. Isso fora do Brasil, assim, na Europa, nos Estados Unidos, isso já está bem muito mais sedimentado. A Sociedade Internacional de Medicina de Viagem, se não me engano, foi criada na década de 80, na década de 80, 90, então já tem algum tempo já no mundo. Então, as pessoas dos países desenvolvidos, né, dos países do hemisfério norte, de uma maneira geral, elas têm o hábito de procurar a consulta de medicina do viajante antes de fazer as suas viagens, né? Perfeito. E a gente tem, às vezes, um conceito muito errado, talvez justamente porque tem uma associação, né, com a infectologia, de que a medicina de viagem acaba sendo quase que a mesma coisa do que uma avaliação de imunizações, como se fosse, na verdade, ali exclusivamente essa questão. Eu acho que a medicina de viagem é muito maior, embora envolva, claro, né, em algum ponto, né, a questão das imunizações. Eu queria saber um pouquinho assim, o que a medicina de viagem, para além das imunizações, ou incluindo, na verdade, essa discussão, ela é responsável, né? Como é que ela pode ajudar? Grande parte do que a gente trata na consulta está dentro do escopo da imunização, da prevenção de doenças infecciosas. Mas medicina de viagem não é só isso, né? A gente fala de doenças de altitude, a gente fala de, né, mergulho, medicina de mergulho, a gente fala de aspectos culturais que são importantes para o viajante. Então, eu sempre brinco, né? Lá na Fiocruz a gente tem a vocação também para o ensino, e quando os residentes estão rodando, eu sempre brinco que o ambulatório de medicina de viagem é a nata da medicina, porque a gente enxerga o viajante de uma maneira mais ampla, né? O aspecto cultural, o aspecto de saúde em si, vários aspectos são abordados, né? Geográfico. Eu sempre pergunto para os viajantes, para os residentes, assim, alguém vai para o Butão. Eu falo assim, bom, onde está localizado o Butão? Eu falo, bom, para fazer parte do ambulatório de medicina de viagem tem que saber geografia, né? Então, assim, é muito sedutor por conta disso. Você precisa de um conhecimento, né, de um congregar vários conhecimentos diferentes para você praticar a medicina de viagem. Eu sou suspeito em falar, porque realmente eu acho muito interessante fazer medicina de viagem. A parte infecciosa e de imunização é uma grande parte da consulta, mas não é só isso que a gente aborda durante a consulta. Eu estava escutando você falar agora, Marcelo, assim, e me veio na cabeça algo que eu acho sempre interessante pensar um pouco na história de cada profissional que vem aqui, né? E aí fiquei assim, quanto tempo, né? Porque isso é uma coisa realmente que eu não sei. Quanto tempo que você se dedica à medicina de viagem? Como é que foi a sua chegada na medicina de viagem? Se tiver algum, né, estudante de medicina nos escutando, eu espero que isso é um bom conselho para se dar. Eu escutei de uma staff, a gente foi residente junto, eu e Daniel,
no hospital da UFRJ, e uma das minhas staffs lá da residência falou para mim: Marcelo, estude tudo que você possa, porque você não sabe o que vai ser a sua vida. Então, exatamente isso. Quando eu entrei para infectologia, o que me motivou a fazer parte da infectologia era fazer parte tratar as pessoas que viviam com HIV. E eu ainda faço isso hoje em dia, mas grande parte da minha vida já não é mais só isso, né? Medicina de viagem, imunização tomou essa parte. Então é o seguinte, a medicina de viagem veio no Brasil trazida pela UFRJ, pelo Dr. Fernando Martins, foi o primeiro centro de medicina de viagem fundado no Brasil, o CIVES. Depois o pessoal de São Paulo, Emílio Ribas ou USP, eu não sei te dizer quem foi os primeiros. E a gente, lá na Fiocruz, começou a trabalhar com medicina de viagem em 2009. Na realidade, quem começou a fazer foi um chefe anterior meu, Dr. José Serbino. Ele começou a fazer atendimento dos viajantes e como ele fazia sozinho, ele um dia, já trabalhávamos juntos, ele falou: Marcelo, você não quer fazer parte do ambulatório? Fazer o ambulatório de medicina de viagem? Eu falei: bom, o que significa isso? Não sabia o que era de fato o ambulatório. Aí fui estudar e aí comecei a fazer parte do ambulatório. E com o tempo passou, o Serbino saiu... E eu fiquei, e hoje mantenho o ambulatório, eu e a doutora Danusa e a doutora Mari Tuyama, somos 3 médicos lá na Fiocruz que fazemos o ambulatório, que tocamos o ambulatório. E a gente já faz desde 2009, lá se vão 15 anos. 15 anos de ambulatório de medicina de viagem. Nossa, e passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Que coisa. Você falou sobre o CIVES lá da FRJ como um marco importante na medicina de viagem no Brasil. Só para eu colocar em perspectiva, quanto tempo que foi? Você sabe quando? Então, as datas exatas, Daniel, eu não vou saber dizer. Eu acho que a Sociedade Internacional de Medicina de Viagem foi fundada na década de 80 e eu acho que o CIVES foi criado pelo professor Fernando Martins em 1997. Eu não tenho certeza, mas foi na década de 90. E aí, depois do ambulatório do CIVES, veio o pessoal de São Paulo, USP ou Emílio Ribas, um dos 2 primeiros, e depois, logo em seguida o outro foi criado, e aí depois, em 2009, é que surgiu o ambulatório da Fiocruz, de fato. Legal. E assim, com todo esse tempo, ainda tem muita gente que não conhece, né? Eu acho que a medicina de viagem e muitos médicos, inclusive. Sim. O ambulatório, a gente ainda carece. O ambulatório da Fiocruz é um ambulatório que fica super cheio porque no Rio de Janeiro, basicamente, só tem 2 lugares fazendo medicina de viagem. O CIVES, na UFRJ, e a gente na Fiocruz. E nós não damos conta, mesmo a procura sendo pequena, para os nossos ambulatórios, a gente não consegue dar... Na Fiocruz, se não me engano, hoje, se você tentar marcar uma consulta, a consulta só vai estar liberada para o final de setembro, porque os ambulatórios estão cheios. Então, a gente precisa de mais pessoas fazendo ambulatório de medicina de viagem, porque se de fato a população de viajantes do Brasil procurasse consulta como deveria, a gente não conseguiria dar conta mesmo. E assim, outros centros ou até atendimentos privados, eu acredito que sejam ainda menos frequentes, né? Sim. Porque a Fiocruz é uma referência enorme. Eu com certeza, eu sei que tem o CIVES na UFRJ, temos a gente na Fiocruz, tem o ambulatório do Emílio Ribas e tem o ambulatório da USP. Com certeza são os que eu conheço. Sim. Eu acho que tem, eu não sem muita certeza, mas eu acho que tem em Pernambuco, eu acho que tem na região norte, eu não sei exatamente, mas assim, não são também muitos centros ao redor do Brasil, pelo menos que eu conheça, que estejam fazendo medicina de viagem mesmo, assim, atendendo pacientes que queiram viajar. Né? E desses centros, talvez alguns, mas não necessariamente todos os médicos, eventualmente possam fazer algum consultório privado, né? Que ainda assim, de certa forma, é restritivo para uma parte da população. Sim, a gente sabe que tem, sim, né? que tem interesse, que prefere a comodidade do serviço privado. Também eu acredito, por exemplo, que em São Paulo os ambulatórios, como são grandes, da USP, da Emílio Ribas, deve ter gente fazendo no privado. Aqui no Rio tem gente fazendo no privado, né? Então, mas ainda também poucas pessoas fazendo no privado ainda. Perfeito. E como assim, a prática em medicina de viagem hoje se congrega com a sua prática em doenças infecciosas como um todo, a sua prática clínica como um todo? Então, eu acabei de fazer uma consulta hoje pela manhã, e aí era um casal fazendo uma consulta, iam viajar em lua de mel, e aí ele falou assim, mas você sabe de tudo que acontece no mundo? Eu falei, não, óbvio que não. É por isso que medicina de viagem não dá para ser uma consulta de corredor. E eu faço medicina de viagem e eu sofro com isso. Porque até meus colegas médicos mesmo acham que você sabe tudo do mundo. Então ele esbarra em você e fala assim, eu tô indo pro
Vou dar o exemplo de novo. Butão, o que eu faço? Falo, não sei. Então, o ambulatório de medicina de viagem precisa ser marcado com antecedência e você tem que informar o roteiro, porque eu preciso estudar. Existem ferramentas que a gente consulta e que a gente usa para poder estudar, saber o que é mais frequente, o que está acontecendo naquele país, porque isso é dinâmico. Exatamente. Isso é dinâmico, isso muda o tempo inteiro. E esse conceito, né, do viajante como um marcador de vigilância, um marcador sentinela, era o professor Fernando Martins da UFRJ que falava, assim, ele já falava isso lá na década de 90, no início dos anos 2000, quando ninguém falava. E hoje, quando a gente depois ter vivido a pandemia do Covid, hoje, né, vendo os casos de monkeypox ao redor do mundo, a gente sabe o quanto o viajante tem importância nessa dinâmica das doenças infecciosas, né? Então, eu preciso estudar antes de fazer a consulta. É óbvio que hoje, 15 anos depois trabalhando com isso, tem alguns lugares que já ficam batidos, é mais fácil a gente dominar. Mas eu ainda preciso checar, porque é muita coisa, o mundo muda muito, tem guerras envolvidas e às vezes a questão da violência, né, da questão da situação econômica do país, é importante que você informe pelo viajante. E aí eu sempre brinco com os residentes que rodam lá com a gente, porque uma das perguntas do questionário é a seguinte: perguntar se a pessoa, qual é a orientação sexual da pessoa e qual é a sua identidade sexual. E aí eu sempre falo para os residentes assim: vocês acham que essa pergunta está aqui porque eu sou curioso? E aí ninguém sabe me responder. Eu falo, não, porque, por exemplo, a homossexualidade é punida ainda em 69 países ao redor do mundo. Então você precisa saber como o viajante se reconhece, porque se ele estiver se ele estiver dentro dessas características, se ele estiver indo para um país onde aquilo é punido como crime, você precisa informar, você precisa discutir, você precisa conversar, né? Um exemplo mais famoso no momento, por exemplo, a Rússia, você fazer propaganda, você sair com uma camisa do arco-íris pode ser considerado crime, né? Você fazer propaganda a favor do movimento LGBTQIA+, é considerado crime. Então, o viajante precisa entender isso, precisa saber isso. Então, esses aspectos culturais também são fundamentais para a avaliação do ambulatório. Sim. E aí, voltando, uma coisa que você falou que é super importante é esse cruzamento, se veio na minha cabeça agora, né? De espaço-tempo. Né? É o local. Sim. E é o momento. Né? Porque tudo muda. Sim, porque tudo né? muda. Eu falo muito assim, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes, por exemplo, para Israel. Né? E aí a primeira vez que eu fui, você não podia ir para a Jordânia, porque não estava com tratado de paz entre Israel e Jordânia na época, mas você podia ir ao Egito, porque no Egito tinha e estava tranquilo. Aí passam-se alguns anos, você já não pode mais ir para o Egito, mas aí você já pode ir para a Jordânia. E passam mais alguns anos, você não pode ir de repente para um outro lugar Então, assim, a cada momento, aí eu estou falando por questões políticas ou de guerra, né? Você tem um tipo de orientação diferente dentro da medicina de viagem. Essa é super importante de medicina de viagem. Você precisa, por isso que não dá para você ir fazer uma consulta no corredor, porque você precisa olhar os sites, checar, se informar, porque isso muda o tempo inteiro. E aí você precisa, porque na realidade o objetivo do ambulatório é que você oriente o viajante da melhor maneira possível. E o que eu acho mais interessante no aspecto do ambulatório de medicina de viagem é que não só quando você está fazendo isso, você está prezando pela saúde daquele indivíduo, né, daquele viajante que está indo fazer aquela viagem, mas além disso, você está preservando a comunidade para onde ele vai, porque uma pessoa, né, que está orientada, né, vai preservar, vai diminuir a chance que ele leve doença para o lugar para onde ele vai e depois está preservando o local de retorno, né, desse viajante, porque ele pode retornar doente e fazer a introdução de uma doença. Né? Isso que aconteceu com o Covid, foi isso que aconteceu com o Mpox. Então, assim, isso hoje em dia a gente já sabe que a dinâmica funciona assim. Hoje em dia você pega um avião, né, em 12 horas está do outro lado do mundo. Sim. Então, assim, de uma maneira geral, o período de incubação das doenças é um pouco maior. Então, é possível que você se infecte por uma doença num local e você leve aquela doença para ser introduzida num novo local sem grandes problemas, né? Hoje em dia, com a facilidade você vira um vetor, de viajar. né? Exatamente, você vira, né, o agente que vai fazer a introdução daquela nova doença naquele local. E foi o que aconteceu com a Covid, né? Os casos começaram ali na China, de repente explodiu na Europa, que veio para as Américas e que tomou o mundo, né? Perfeito. Eu fiquei pensando também, e eu acho que tem algumas questões, talvez alguns achados, assim, na época das Olimpíadas no Brasil. Né? Porque você imagina, tem o mundo inteiro vindo para o país, né? A gente acabou de passar pelas Olimpíadas agora de Paris, né? Acredito que acho que todo momento que existe um evento dessa proporção mundial, com gente de tudo que é lugar,
como é que deve ser o trabalho do pessoal de Então, medicina de viagem. Quando a gente teve o Rio de Janeiro, a gente está numa cidade que tem vocação turística, né? Sim. O Rio de Janeiro, dentro do Brasil, sem dúvida nenhuma, é uma vitrine, né, para o país. E por conta disso, né, o nosso estado, o nosso município sediou Copa do Mundo, né, Jogos Mundiais Militares. Nessa época foi uma sequência, assim, Jogos Mundiais Militares, e Olimpíada e Copa do Mundo. E por conta disso, lá na Fiocruz, a gente sempre foi referência para essas doenças infecciosas, né, que acontecem. E aí eu fui uma das pessoas que preparou as pessoas que iam fazer atendimento, e eu preparei uma aula para fazer o preparo. E o mais engraçado é que é o seguinte, quando você vai estudar, a gente não vê grandes surtos epidêmicos por conta desses grandes eventos. Legal. É óbvio que você, tendo um grande evento desse, onde você congrega milhões de pessoas diferentes num mesmo local, a chance é enorme disso acontecer. Mas na prática, você não vê isso. Assim, a Olimpíada de Londres foi uma das melhores Olimpíadas do ponto de vista de vigilância em saúde. Eles tinham 11 sistemas de vigilância funcionando durante a Olimpíada, e não teve nada de muito importante. Uhum. Então, assim, apesar desse risco existir, até o momento a gente não teve grandes consequências por conta desses grandes eventos. O único grande evento que ocorre todo ano, né, para quem vai fazer peregrinação à Meca, né, o Hajj, né, todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida, deve fazer a peregrinação para Meca e para Medina. Para a doença meningocócica, existe surto de doença meningocócica durante o Hajj, e é até uma recomendação, é uma obrigação você estar vacinado para meningite se você deseja fazer o Hajj. Se você não tiver vacinado, você não vai conseguir fazer o Hajj. Então, esse também é um aspecto da medicina de viagem, falar desse tipo de coisa. Mas, de uma maneira geral, grandes eventos não nos têm levado para grandes epidemias ou grandes problemas. Mas eu concordo com você, tem plausibilidade biológica. Você junta várias pessoas diferentes num mesmo espaço, é óbvio que existe a chance disso ocorrer. E a gente tem que estar... O fato de nunca ter acontecido não quer dizer que não vai acontecer, né? A gente só precisa que aconteça uma vez para você, né, gente? A falta de evidência não é evidência de ausência. Exatamente. Então, a gente tem que estar preparado sempre. É muito legal isso que você falou sobre esse evento em especial, porque, assim, é algo que tem, talvez, provavelmente, por uma sequência de relatos, de descrições, uma força de associação tão importante de que passa a ser uma orientação, né, formal de que ao ir a Meca e Medina nessa época, ou seja, não necessariamente em qualquer momento... Não, né, é para fazer a peregrinação. Há essa indicação, quer dizer, é algo que você junta o local, né, o evento, né, e uma determinada época. Eu sou suspeito de falar, por isso que infectologia é a coisa mais linda do mundo, né? A melhor especialidade médica, sou suspeito de falar isso. Mas é exatamente isso que você está falando. Você, né, é uma doença, e aí você vai ver por que doença meningocócica? É uma doença de transmissão por gotícula. Então, como ser gotícula, né, a gente aprendeu na Covid. A gotícula é pesada, não? Então como ela é pesada, ela cai rápido. Então você precisa de proximidade. E aí, quando você vai ver uma foto do Hajj, né? Para quem é muçulmano, ele precisa fazer aquelas voltas ao redor daquela pedra que é sagrada. E aí, quando você vai ver lá, são aquelas milhões de pessoas, todas elas espremidinhas ali, muito pertinhas uma da outra. E aí, uma doença de transmissão por gotícula facilita. E ainda tem o seguinte, a doença meningocócica faz o que a gente chama de portador-são, né? Tem aquele indivíduo que porta o meningococo na nasofaringe e não adoece, mas ele transmite. Entendi. Então, e aí, por experiência, eles sofreram vários surtos epidêmicos de doença meningocócica durante os Hajjs. E por conta disso, eles aprenderam, e hoje, para você fazer a peregrinação, é imprescindível que você esteja vacinado para a doença meningocócica, senão você não vai fazer o Hajj. Se você chegar na época do Hajj lá, né, para fazer a peregrinação e não tiver comprovante de vacinação, ou você vacina ou você não faz. Você vai voltar de lá, não tem jeito. Eu vou aproveitar essa deixa, porque assim, a gente está juntando aqui prática clínica, a observação pretérita, provavelmente muito de pesquisa também, Sim. que é o que a gente fala no canal, para juntar isso tudo, né, e falar um pouco sobre pesquisa.
né? Eu sei que você tem uma prática muito grande clínica, né? Mas você também faz mestrado, doutorado, se envolve, na verdade, em diversas pesquisas clínicas e às vezes até mais bancada. E aí eu queria, na verdade, saber um pouco, antes de até entrar em questões mais específicas de pesquisa, sobre pesquisas na área de medicina de viagem, né? Como é que isso acontece? É muito uma observação do fenômeno durante situações como essa, e aí isso vai, na verdade, para o laboratório. Como é que é a prática da pesquisa na... A prática de pesquisa em si, em medicina de viagem, é mais complexa, porque você precisa, né? O cara que está viajando. Né? Então, o que você consegue fazer, de uma maneira geral, por exemplo, existe o que a gente chama, né, a Sociedade Internacional de Medicina de Viagem, tem o que eles chamam de GeoSentinel, que são clínicas ao redor do mundo que são congregadas com um único objetivo de comunicar os viajantes que adoecem nos seus países. E o GeoSentinel, que é uma organização ligada à Sociedade Internacional de Medicina de Viagem, ela faz o aglomerado desses dados e diz de que os viajantes mais adoecem, o que acontece durante as viagens. E aí, pesquisas que variam muito, né? Fala de soroconversão vacinal, do que os indivíduos, né, podem estar protegidos. Então, varia muito o tipo de pesquisa que você pode fazer, dependendo do tema que você quer pesquisar. Como a medicina é muito ampla, a medicina de viagem é muito ampla... Sim. Você pode pesquisar tanto de efetividade e eficácia de vacina, quanto aspecto cultural, né? Então, assim, varia muito essa abordagem. Mas, de uma maneira geral, para você conduzir pesquisa durante a viagem, é mais complexo, né? Por exemplo, a gente sabe que viagens longas, né, de avião podem estar associadas com trombose venosa profunda. Perfeito. Mas você fazer esse tipo de pesquisa é muito difícil, né? Porque você vai ter que escolher as pessoas que estão viajando, que estão fazendo voos longos, vão ter que acompanhar essas pessoas, e essas viagens podem ser para lugares muito diferentes do mundo. Então, não é fácil conduzir essas pesquisas nesse sentido, né? Eu fico pensando também, Marcelo, assim, por exemplo, você tem a prática de ver muita gente que vai viajar, que busca orientação, né? Vocês têm um tracking depois dessas pessoas? Quando elas voltam? Lá na Fiocruz tem um ambulatório de doença febril aguda. Então, quando a pessoa também adoece, ela pode procurar um ambulatório quando é uma doença infecciosa. Muitas pessoas que procuram também, são pessoas que viajam, têm um poder aquisitivo maior, então tem plano de saúde, então procuram um privado, então muita coisa se perde aqui no Brasil. A gente não tem esse retorno de fato, assim, de uma maneira que a gente consiga tirar grandes conclusões, porque isso se perde, fica diluído no serviço privado, no serviço público. Aquelas pessoas que procuram a Fiocruz, a gente consegue ter um retorno, mas de uma maneira geral a gente perde, esse dado se perde, né? Teria sentido, claro que eu acho que dentro de uma pesquisa, né? Porque eu acho que na prática nem é possível, mas solicitar que a pessoa que veio fazer essa orientação volte para uma espécie de consulta de retorno, independente dela ter sintomas ou não. Então, mas aí isso tem todo sentido dentro de uma pesquisa, né? Porque, primeiro, né, a gente sempre... Outra coisa que é muito comum, e eu falo sempre com os residentes que estão lá rodando com a gente. O viajante, por exemplo, falta consulta. Ele não está doente, ele é saudável. Então, se ele acha que tem uma coisa mais interessante ou importante no dia, ele falta a consulta. Apesar de na Fiocruz a gente ligar dias antes para confirmar a consulta, eles faltam. Então, assim, você convencer esse viajante que voltou da viagem, que está tudo bem, que ele vai fazer realmente teria que estar dentro de uma pesquisa, de um protocolo de pesquisa, para que você pudesse... Tanto você vê que mesmo em países desenvolvidos, assim, lá, né, que tem essa cultura grande de pesquisa, eles fazem isso dentro do GeoSentinel, em clínicas que fazem atendimento do viajante que está doente. Eles também não conseguem ter esse retorno. Porque eu sempre falo, viajante, sempre que eles vão na consulta, eles falam assim, mas doutor, se eu tivesse vindo aqui antes, eu não tinha... O casal falou isso hoje. Ele falou assim, oi doutor, se eu tivesse feito essa consulta com você antes, eu tinha mudado o roteiro da minha lua de mel. Eu falo, bom, não é para isso, é que eu sou médico de medicina de viagem, então eu tenho que preparar vocês para o pior. Então, provavelmente, a viagem vai ser ótima, vai ser maravilhosa, mas eu tenho que falar todos os aspectos que podem acontecer. Porque as pessoas também... o motivo pelo qual as pessoas procuram um ambulatório de medicina de viagem no Brasil ainda é assim, preciso fazer a vacina de febre amarela.
Ah, eu preciso tomar a vacina de Covid. A pessoa ainda não entende. E quando ele senta na consulta, que a gente começa a falar, Ele vê você que é vai vendo muito que maior. que a pessoa vai ficando um pouquinho desconfortável. A pessoa não imaginava que ia passar por aquilo. Então isso acontece. Assim, a gente atendeu tem pouco tempo uma pessoa que ia fazer um pós-doc. E aí ela escolheu um lugar que era um lugar bastante complexo do ponto de vista de saúde pública. Mas eu tenho a impressão de que ela não tinha percebido isso. Então, quando ela foi na consulta, e aí que eu falei para ela, tudo bem? Ela falou assim, não. Você está falando muita coisa e eu não consigo. Eu falei, então tá bom, vamos de novo. Porque ela não tinha, assim, quando ela escolheu esse lugar para ir, ela pensou no projeto de pós-doc dela, mas não tinha entendido aquele país como um todo, né? O que estava acontecendo naquele país. Aí, quando ela entra e ela é confrontada, ela se sentiu... Ela falou, bom... Eu preciso pensar. Eu falei, calma, você tem tempo. A gente marca, às vezes, mais de uma consulta, né? Pede para a pessoa, peço o exame para a pessoa, aí eu dou tempo para a pessoa também, aquelas informações sedimentares. Aí eu falo, ó, vai pensando aí, na próxima consulta a gente tira suas dúvidas, a gente conversa. Porque, às vezes, as pessoas são surpreendidas. Elas vão por um motivo ou outro e, quando se deparam com a quantidade de informação, isso, às vezes, me impressiona, né? Porque, às vezes, a pessoa escolhe um destino complexo, vai fazer uma atividade de risco e não se toca. E aí precisa que alguém fale para ela assim, ó, e aí a pessoa cai na real e ela entende que pode ser bastante complexo. Legal. Eu fiquei pensando, eu tenho várias perguntas, assim. Uma delas, na verdade, é saber se você já desaconselhou fortemente que a pessoa viajasse. Tipo, não vá. Já. Porque, assim, quando a gente... Já teve uma viajante que ela... Quando a gente fala de áreas que são endêmicas para malária, a gente sabe que nessas áreas quem mais morre de malária são crianças e mulheres grávidas. E aí essa paciente estava indo para uma área endêmica para malária para engravidar. Eu falei, bom... Falei, isso não vai juntar uma coisa com a outra. Não vai. Eu falei, bom... Porque, assim, o bom também do ambulatório de medicina de viagem é isso, assim, eu aconselho, né? Quem sou eu para dizer para a pessoa, não vá. Mas, pô, não é o melhor, assim, não é o melhor, assim, o ideal seria, não tem como, o marido dela estava trabalhando, eu falei, ó, seu marido não vai vir, não tem como ele vir, vocês não podem tentar você engravidar quando ele estiver aqui, para tentar, assim, se não for possível, ok, mas o ideal é que você não esteja grávida naquela área onde... Grávidas são pessoas onde tem um maior risco de morte, né? Então eu já desaconselhei, não foi uma só vez, não, em algumas situações. Por exemplo, paciente, e isso é muito... paciente, por exemplo, o paciente tinha uma imunodeficiência grave e estava querendo fazer também uma viagem para um país super complexo. E aí eu falo, ó, o risco para você é grande. Mas e aí você é confrontado. O ambulatório de medicina de viagem é muito interessante por causa disso. Você é confrontado com umas situações que você não... E aí ele vira para mim e fala assim, doutor, eu acho que eu não tenho muito tempo de vida. Então, eu sempre foi meu sonho para esse lugar. Se eu não for agora, talvez eu não vá nunca mais. E aí você fala o quê para uma pessoa dessa? Eu falei, então eu vou te preparar da melhor maneira possível para que você concretize seu sonho. E muda na hora a consulta, né? Muda na hora. Muda tudo. E, assim, acho que existe talvez um pensamento... errado, eu acho que deve ser, de que vou procurar medicina de viagem se eu for para um país na África, se eu só vou para o Sudeste Asiático, se eu for... Claro que são lugares que você talvez tenha que procurar. Mas eu me lembro uma vez, eu acho que, conversando até com você, sobre uma viagem que eu ia fazer, inclusive para os Estados Unidos, que a sua primeira pergunta é, você está vacinado para sarampo, Daniel? É isso. Porque a gente não imagina, né? Não. Que necessariamente você pode chegar num país... Isso é um erro clássico, assim, se você for olhar também as consultas que a gente faz, na grande maioria delas, são para países em desenvolvimento. Porque as pessoas, né, não é que não tenha risco nesses países, é óbvio que o risco existe, mas as pessoas esquecem que nos países desenvolvidos também tem risco. Você falou um exemplo clássico, sarampo, né? A gente vive sarampo no mundo inteiro, né? O movimento antivacina nos países desenvolvidos é super forte. Então a gente tem surto de sarampo nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, na Europa inteira, tem surto de sarampo na Suíça, tem surto de sarampo na França. Então, isso, as pessoas não se tocam.
agora há pouquinho tempo, e fazer medicina de viagem é interessante por conta disso. A gente que trabalha com medicina de viagem, a gente já via isso há muito tempo. O grande número de casos de pertussis, de coqueluche ao redor do mundo. Aí agora que teve a pandemia, que tá tendo um surto lá na França, todo mundo falando disso. Eu falei, bom, gente, eu já falo disso há uns 5 anos, porque tem surto de pertussis ao redor do mundo como um todo. E mesmo em países desenvolvidos. E ninguém fala nisso, assim. Porque a pessoa acha que está indo para a Europa de que não tem risco. Óbvio que tem risco, assim. Talvez os riscos, né, tenham menos risco para doença transmitida por água e alimento contaminado, né, mas o risco existe. Eu vou tocar em questões ainda mais delicadas. Assim, veio uma pergunta na minha cabeça que eu acho que é bem interessante. E quando questões ideológicas entram no meio da consulta? Quando você, na verdade, tem que fazer alguma orientação que, de repente, o próprio paciente possa achar que é uma questão de preconceito, que é uma questão ideológica sua, e você tem que conversar que, não, olha só, a gente trabalha com dados, né? Isso eu acho até, sinceramente, Daniel, assim... Você é meu amigo há muito tempo, a gente sabe disso. Isso pra gente eu acho até fácil, porque assim, eu não trabalho com suposição, né? A gente trabalha com dados, assim, a pessoa pode aceitar ou não, isso é um direito dela. Mas eu falo pra ela assim, bom, você pode, por exemplo, quando a gente fala, ainda mais a gente vê esse momento problemático de vacina, das pessoas, né, não quererem se vacinar, eu falo, bom, você pode não querer se vacinar, isso é um direito que te assiste, mas... O fato é que não é incontornável, né, o benefício de você se vacinar. Então, assim, é fácil nesse sentido. Assim, às vezes é difícil porque a pessoa não quer... A pessoa não sei se é birra, se é pirraça, parece coisa de criança mimada. Mas a pessoa não quer abrir a sua mente para entender. Mas eu lido com dado. Então eu falo, ó, você pode aceitar ou não, mas o fato é esse. Isso aqui existe e você vai ter que lidar com isso. E também o bom é... que o viajante, assim, é um adulto, né? Lá no meu caso, a gente não atende criança, mas assim, é uma decisão que a pessoa tem que tomar, assim, é risco-benefício. Ah, eu não quero fazer, existe o risco, bom, então você está assumindo esse ônus. Se acontecer alguma coisa, você não pode ficar chateado, né? Culpar o universo, você tem que entender que você optou por não fazer aquilo que talvez diminuísse o risco de você de adoecer, de fazer alguma doença durante a sua viagem. Mas isso existe, assim, e a gente tem que o tempo inteiro estar com embasado, com dado, para poder mostrar que isso não tem o menor sentido. É uma coisa que quem trabalha com vacina sabe, por exemplo. Eu faço isso o dia inteiro, assim, eu não tomo vacina da gripe porque eu fico gripada. Aí, em seguida, eu falo, bom, isso é impossível. Porque a vacina da gripe é vírus inativado. É impossível você fazer gripe pela vacina da gripe. Por causa, né? Você pode fazer febre amarela pela vacina de febre amarela, né? Pela vacina vírus inativado. Isso é raríssimo, mas acontece. Você pode fazer sarampo pela vacina de sarampo, porque é vírus inativado. É raríssimo, mas existe a possibilidade biológica. Agora, para gripe, é impossível. Mas aí tira da cabeça da pessoa... que aí você tem que explicar que existem milhões de vírus que fazem um quadro, né, similar com gripe. Então, ela pode ter se vacinado e pode ter pego um outro vírus e aí vai fazer um quadro parecido e vai achar que é gripe, vai achar que é a vacina. Pode ter vacinado e estar incubando a doença, então a vacina não deu tempo de fazer efeito ainda. Mas a pessoa diz logo, essa vacina eu não tomo. Eu assim, acho que você abordou uma parte super importante, que é essa questão ideológica associada à vacina, porque a gente viveu isso o tempo todo nos últimos anos, a partir do Covid, quer dizer, já muito antes do Covid, mas acho que o Covid aumentou isso tudo, né? Isso, né? Mas, assim, tem essas outras questões ideológicas. Eu fiquei pensando assim, poxa, e acho que isso é bom deixar muito claro, né? Quando a gente falou sobre a questão da peregrinação à Meca, não tem nada a ver com a religião. Tem a ver, na verdade, com aglomeração. Com aglomeração. Né? Se fosse qualquer outra coisa que aglomerasse pessoas naquela quantidade, né? Provavelmente o risco seria igual. Não tem nada a ver com a religião. Não, e às vezes a gente tem que explicar isso, porque às vezes as pessoas, elas ou não entendem, ou não querem entender, ou têm suas questões preconcebidas e querem utilizar isso de forma errada. Então, assim, é muito interessante, porque eu acho que devem surgir discussões, né, durante a consulta, né? Claro que a gente vai se apoiar, no final das contas, em dados, como você falou, porque eu acho que é a única forma que a gente tem, na verdade, para orientar, né, corretamente. Mas eu fico pensando realmente, assim, de que talvez algumas pessoas
a gente vai precisar mais tempo para ensinar e para explicar, na verdade, e o que são medicina baseadas em evidências, em dados, Sim. porque as pessoas ainda vêm muito com essas questões ideológicas como se fosse a forma mais correta de pensar, né? Então, isso a gente tem que... não é só isso, não está restrito à medicina de viagem, né, Dani? Esses preconceitos Verdade. estão restritos para o nosso atendimento como um todo, né? Verdade. Você é psiquiatra, deve passar isso o tempo inteiro, né? A pessoa quando fala assim, você tem que ir no psiquiatra, a pessoa, eu não sou maluco, né? Como se, né, se tivesse algum problema, né? E a pessoa fica tem um preconceito com a psiquiatria, e não é diferente para a infectologia, né? As pessoas, eu também faço ambulatório de pessoas vivendo com HIV. E há pouquinho tempo eu atendi um paciente super jovem que foi super bonitinho, assim. Porque na primeira consulta que eu tive com ele, né, eu expliquei tudo, falei tudo para ele, não sei o quê. Eu falei para ele assim, sabe o que vai acontecer? Daqui a um tempo, quando você voltar aqui no meu ambulatório, você vai dizer assim, doutor, você tinha razão, eu esqueço que tenho HIV. E aí falei isso na primeira consulta e passou-se o tempo. E aí, um tempo depois, ele falou assim, doutor, eu queria te falar uma coisa. Eu falei, cara, você estava certo. Eu me esqueço que eu tenho HIV. Assim, minha vida tá tão boa, tá tão normal que eu esqueço que eu tenho HIV. Eu falei, te disse. Às vezes você passa para aquele momento inicial em que é traumático para você, em que você está super preocupado, isso é normal, né? Ninguém quer adoecer, né? Isso faz parte, mas hoje em dia, né, as pessoas que vivem com HIV têm uma vida, né, normal, não tem, né, nada fora de uma pessoa que não vive com HIV. Nada que faz com que elas lembrem tanto aquilo, né? Então, assim, essas coisas você tem que desmistificar na consulta, conversar o tempo inteiro, porque as pessoas chegam com essas ideias preconcebidas, né? Assim, esse menino estava achando que a vida dele tinha acabado, terminado. Né? Imagina, em pleno século XXI, né? Em 2024, a pessoa achando. Falei, não, calma. Você vai ver assim, calma. Você tá a cabeça dos anos 80, não vai dar funciona tudo certo, calma, assim. Vai ficar tudo bem. E aí depois, bonitinho, que eu tinha esquecido que eu tinha falado isso. E aí ele voltou e falou, doutor, eu queria te dizer que você estava certo. Minha vida tá ótima, eu esqueço que eu tenho HIV. Eu falei, então isso é que importa, vamos lá pra frente. E vem cá, voltando a falar um pouco de pesquisa, o que você acha que na pesquisa de medicina de viagem no Brasil a gente tem de melhor? Assim, o que você tem assim, dados do que você fala, caramba, a gente está mandando muito bem em medicina, em medicina de viagem aqui no Brasil? No Brasil, ainda a gente engatinha muito no que a gente fala de pesquisa para medicina de viagem, né? Ainda são pesquisas muito... A gente precisa ainda sedimentar o atendimento, né? Assim, fazer com que as pessoas entendam que o serviço existe, que está disponível em alguns centros no Brasil, que podem ser acessados, para que a gente faça, né, escopo para que a gente consiga produzir pesquisa em si. É óbvio que tem gente fazendo pesquisa em medicina de viagem, mas ainda muito aquém do que a gente tem capacidade de fazer e de produzir, assim, sabe? Então, a gente ainda precisa crescer muito como um todo dentro de medicina de viagem. As pessoas acham ainda que é perfumaria, né? Assim, nossos outros amigos médicos falam, ele faz medicina de viagem. Ele esquece que Covid, quem introduziu no mundo inteiro foi um viajante. Mpox, quem introduziu na Europa foi um viajante. E se essas pessoas tivessem feito uma consulta, tivessem conversado com o médico de medicina, talvez tivessem tido cuidado e não teria introduzido a doença em outro local. Sim. Então, e Zika aqui? Então, a Zika começou na Polinésia Francesa, na época, por conta de, se não me engano, um campeonato que teve por ali. E aí a doença foi introduzida, né, saindo da África, e depois ganhou as Américas como um todo. E apesar de ser uma doença que tem uma morbidade menor, né, nas pessoas adultas, né, não era uma doença que tivesse grande morbidade, mas teve aquele desfecho, né, lamentável em grávidas na gestação, que a gente ficou... Né, foi apresentado esse tipo de coisa. E tudo provavelmente por conta de um viajante que saiu de um local com a doença e introduziu em outro. Então, a gente precisa entender que o viajante é um marcador importante de vigilância. A gente precisa, não só o Brasil, mas todos os países do mundo, entender e tentar ter um controle maior sobre os viajantes para tentar entender, porque a gente vai ser vítima disso o tempo inteiro. As pessoas sempre... E ser infectologia tem isso de bom, né? Que as pessoas falavam na época da Covid, falavam assim, mas isso não foi um vírus realmente criado na China? Eu falo assim, provavelmente foi, porque assim, aonde você tem uma população
né, enorme ali no Sudeste Asiático, né, de uma maneira geral, na Índia, na China. Você tem um número de pessoas enorme. Você tem uma produção animal enorme. E aí você junta essas duas variáveis e coloca pertinho um do outro. Então a chance de você ter uma eclosão de uma doença dentro desses locais é enorme. Isso não é porque é a China ou porque é a Índia, é porque ali é o que você falou. Algumas características são colocadas juntas que propiciam esse tipo de coisa. Uma densidade populacional enorme, uma produção de animal, né, para fazer alimentação enorme, num mesmo espaço, né, coabitando o tempo inteiro. Isso a gente, quando você vai vendo... Muito fértil, né? Quando você vai ver, exatamente, você tem várias espécies juntos, né? Criação de aves, de porco, tudo pertinho um do outro, né? O tráfico de animal silvestre, o uso de caça. Tudo isso ali com aquele montão de pessoas é um caldeirão para surgirem coisas novas. Né? E muito claro que, assim, na verdade, quando as pessoas falam, eu acho que às vezes de uma forma maliciosa, né, de que foi criado com a intenção, como se fosse intencional. Foi no laboratório e criou o vírus para acabar com o mundo. Não, a criação foi, na verdade, infelizmente, por estar todo mundo junto no mesmo lugar ao mesmo tempo. E assim, alguns países têm densidade populacional muito grande, né? Isso pode acontecer, porque a transmissão entre as pessoas, a gente vai dos saltos de mutação, podem ocorrer de um animal para o outro, né? Porque, assim, de uma maneira geral, para essas viroses respiratórias, né? Assim, o porco é um animal importante porque ele é que faz a transição, né? Antes de infectar o homem. A gente vive com medo da gripe aviária, né? Da famosa gripe aviária, né? H5N1. Porque, assim, existe ela infecta as aves, né, os frangos de produção, e o tratador que lida com os animais pode se infectar e pode adoecer, e a mortalidade é altíssima. Mas ainda não teve uma mutação que fosse possível transmissão interpessoal. Ainda bem. Porque a hora que isso acontecer, a gente está lascado. Tem chance de ter uma epidemia de uma doença que, do ponto de vista de mortalidade, é muito maior. Então, a gente precisa... E isso que a gente precisa entender. A gente, como ser humano... Ou a gente muda, ou a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Não tem jeito. Não adianta ficar botando a culpa no chinês, porque no chinês não tem nada a ver com isso, né? Não, exatamente. Porque ali naquele local se gera condições para isso acontecer. A gripe suína de 2010 surgiu no México. Não foi no Sudeste Asiático, foi lá no México. Então, assim, isso não tem nada a ver com o país ou com as pessoas, porque isso não é intencional, né? Acontece. Sim. Agora, dentro daquela pergunta que eu fiz de pesquisa e área de medicina de viagem, eu acho que assim, a pesquisa em imunizações, o Brasil eu acho que tem existe uma força. Bom, presta atenção, eu não estou falando, eu não sou o porta-voz da pesquisa de medicina de viagem do Brasil. Então, assim, o que eu estou falando eu acho que não tem. Assim, o que eu tenho... que eu sei que pesquisa, o CIVS da UFRJ tem pesquisa em medicina de viagem, a doutora Kari já fez uma pesquisa super interessante que mostrava a introdução de o viajante como um introdutor de bactérias multiresistentes. Então, isso é super interessante, já publicou, a gente participou no estudo junto com ela. Tem o meu doutorado, em que eu faço avaliação da vacina de profilaxia pré-exposição para raiva nos viajantes. Então, assim, tem pesquisa no Brasil, mas eu ainda acho que a gente pode produzir muito mais pesquisas do que a gente tem em medicina de viagem, porque é um campo realmente muito grande que pode ser explorado de maneiras ainda muito variáveis. E assim, dependendo da pergunta, né, você vai estudar mais uma intervenção que é a partir da imunização, outras que são a partir de orientação, sei lá. Então, porque a gente quer, né? Você é psiquiatra, não, né? Você é barroco, né, Daniel? Eu sempre brinco com o Dani que Dani é barroco. Mas, por exemplo, a gente acaba indo para um lado muito mais fácil de medir, né? Então, assim, eu gosto de... Desfechos concretos. Exatamente. Desfechos concretos. Então, mas, por exemplo, tem essa questão, né, social, a questão cultural, que é super importante, que, de uma maneira geral, o médico não gosta de trabalhar com isso, ou não faz esse trabalho. Não quer dizer que não existam médicos por aí que façam, pelo amor de Deus. Mas é que, de uma maneira geral, a gente não faz. A gente acaba indo para um lado que tem condição de fazer dados mais concretos. A avaliação, tem um exame que vai dizer que está funcionando ou não, né? Mas o campo é muito grande, a gente pode explorar de maneiras inimagináveis, né?
acho que assim, antes até, não sei se antes da medicina de viagem, mas assim, um outro campo que você estuda muito, gosta, se dedica, é o campo de imunizações. Sim. Claro que ele pode ser estudado dentro do contexto de medicina de viagem ou não, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu queria escutar um pouco de você aí sobre a área de pesquisa sua, né, em imunizações. Eu acho que assim, você está no meio de um projeto de pesquisa, parte, eu acho que da sua formação de doutorado, sobre imunizações, né? Sei muito pouco sobre esse assunto, né, relacionado à sua pesquisa. Então, eu queria escutar um pouco de você. Então, como é que está isso? Só para falar o que é importante é o seguinte: do ponto de vista de saúde, a imunização só perde para o tratamento de água. Então, assim, em termos de saúde pública, as medidas que mudaram como a gente encara a medicina, a imunização só perde para tratamento da água. Então, tirando o tratamento da água, não há nada mais que mude do que a imunização. Se você pensar que a gente erradicou algumas doenças, né? Varíola, a gente erradicou varíola por conta, isso só foi possível por conta de imunização. Então, imunização faz parte do meu coração aqui, eu gosto muito. Então, no caso, eu tentei no meu doutorado unir o útil ao agradável, trabalhar com medicina de viagem e com imunização. E aí, na realidade, eu faço avaliação de esquema de profilaxia pré-exposição para raiva. Quando a gente fala de vacinação para raiva, a gente sabe que classicamente as pessoas conhecem a profilaxia pós-exposição. É aquilo que você faz a partir do momento em que você sofre um acidente. Isso. Que você é mordido, arranhado por um animal silvestre, um cão, um gato, um morcego, e aí você procura o atendimento para fazer soro e vacina. Quando a gente fala de medicina de viagem, existe o que a gente chama de profilaxia pré-exposição, no que você faz antes para que, se aconteça algum acidente, você não adquira raiva. E aí o que eu faço avaliação de esquemas de vacinação diferentes para saber qual que funciona melhor e qual que no futuro, se você precisar fazer um booster ou se você for exposto, se isso vai levantar os seus títulos de anticorpo. Uhum. Então eu comparo 3 tipos diferentes de vacinação para raiva, avalio qual desses tipos diferentes foi o que teve o melhor desempenho, e um ano depois eu vejo novamente o título de anticorpo para ver quem perdeu o anticorpo com o passar do tempo. Sim. E essas pessoas que perderam, eu faço uma nova dose de vacinas e vejo se ele joga o título lá em cima, que provavelmente fez imunidade de memória. Uhum. A vacina de raiva que a gente tem disponível hoje é uma vacina excelente, com efeito colateral praticamente nenhum, com uma soroconversão excelente. Então, assim, cada vez mais a gente descobre que talvez esquemas mais curtos sejam capazes de induzir resposta o mesmo do que esquemas mais longos de vacinação. Como raiva é uma doença potencialmente fatal, né? A maioria esmagadora dos casos evolui para o óbito, a gente acaba ficando com medo e fazer esquemas maiores. E hoje em dia, cada vez mais a gente está diminuindo o número de doses porque a gente vê que a vacina é muito boa. Se você pensar bem, alguns anos atrás, né? Eu sempre brinco isso, eu também vivo dando aula com o pessoal da medicina veterinária, e da última vez que eu dei, o pessoal ficou muito chateado, que eu falei, o pessoal que é mais velho, que usou Fulanzalida Palácios, que era uma vacina que se usava para raiva, uma vacina que você precisava fazer 14 doses... Não é uma vacina que funciona muito bem, né? Então, hoje em dia, o esquema de profilaxia pós-exposição são 4 doses, né? Então, você vê que como a vacina... Como é que isso evoluiu? Como é que isso evoluiu, né? Mas você saiu de uma vacina que precisava de 14 doses para uma vacina hoje que precisa de 4 doses para você fazer pós-exposição. Então, isso é que eu estudo. Eu estudo diferentes maneiras de você vacinar no profilaxia pré-exposição e o quanto essas maneiras produzem anticorpo ou não para aquele indivíduo. Entendi. E assim, dependendo do resultado, isso pode modificar a forma de vacinar. Eu espero, né? E de repente diminuir isso. a quantidade. Quando você diminui a quantidade, você também diminui o custo na produção. Sim. Então há um impacto, na verdade, que é para além do individual, mas um impacto, no final das contas, para a medicina. E o que é mais importante, pública. Quando você diminui o número de doses que você. Se os dados te permitem isso, se você propõe um número de doses menor, você consegue vacinar mais pessoas, né? Porque aquele
quantitativo de vacina que você tinha, que você vacinaria, sei lá, 100 pessoas com aquele número de doses que você tinha, se você reduz, você consegue vacinar 1.000. Sim. Então, assim, você podendo usar menos vacina para produzir o mesmo título de anticorpo, você consegue vacinar mais pessoas, proteger mais pessoas, né? Por isso que é tão importante, né? Sim. Eu espero que a gente consiga mostrar isso. E eu acho que estudos, assim, tem um campo, na verdade, que é super importante, super estudado lá fora, que é o de farmacoeconomia, né? Que é a questão do custo mesmo na medicina, né? E você, de repente, numa situação dessas, consegue ter uma diminuição de custo, porque você vai ter uma quantidade grande de pessoas que em outro momento você teria que usar muito mais vacinas e gastar muito mais com essas vacinas, deixando elas imunes, porque, claro, isso tem que ser confirmado. Você não pode fazer assim os dados serem favoráveis, obviamente. Não é eu acho. Né? Não é eu não acho nada. Exatamente. Mas no momento que você tem essa confirmação, você pode acabar propondo uma modificação que tem impacto na saúde pública. Só para dar um exemplo, assim, para quem é morador do Rio de Janeiro, em 2017, 2018, a gente viveu uma grande epidemia de febre amarela. E aí, não sei se vocês lembram, e aí o estoque de vacina de febre amarela é um estoque finito, né? E aí começou-se a vacinar muitas pessoas e o Ministério ficou com medo de você não ter estoque suficiente para vacinar todo mundo. E o Ministério, com base de um estudo que tinha sido feito em Biomanguinhos, lá eles conseguiram mostrar que a vacina fracionada era tão boa quanto. Então, a partir de 2018, eles conseguiram fracionar a vacina e vacinar muito mais gente. Imagina, se você tem uma vacina que é 0,5 ml e você faz 0,1 ml e é igual a 0,5, então conseguiu vacinar um montão de gente, né? É óbvio que dose fracionada não dá direito a fazer certificado internacional de vacinação. A gente sabe que a proteção, né, tem um tempo que dura, então no futuro essas pessoas têm que fazer a dose cheia, mas naquele momento foi super importante que você precisava garantir que todo mundo tivesse vacinado. O mais rápido possível. Exatamente. Então, e foi possível com esse tipo de coisa, porque tinha tido um estudo antes em que mostrava de que a dose fracionada tinha mais de 6 anos de proteção. Então, foi o que permitiu que o Ministério, naquele momento, pudesse fazer essa intervenção e você controlasse a doença, né? Imagina, isso é super importante. Marcelo, a gente está começando a chegar ao final, né? Porque a gente nem sente, mas tem quase 1 hora. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu já fiz até para outros colegas, que como a gente tem aí um grupo de médicos mais jovens, residentes, pessoas que estão chegando agora, né? E até se interessando por ciência, o que você acha interessante? Qual seria a sua dica, sua sugestão, né, para os médicos novos entrando na área, na parte de pesquisa, ou mesmo em clínica, obviamente na parte de medicina de viagem ou imunização, onde está onde tem as novidades? O que você sugeriria? Assim, olha, vão para esse caminho, façam isso. É um espaço fecundo, vamos dizer assim, para pesquisa. Então, assim, eu vou falar da minha vivência, assim, né? O que eu gosto de trabalhar com pesquisa clínica, porque você consegue imaginar um resultado para aquilo. Não que o outro tipo de pesquisa não seja importante, né? Assim, na realidade, a pesquisa clínica só existe porque teve alguém da pesquisa básica que viu aquilo lá atrás. Mas eu estou falando do que me toca, do que me motiva. Assim. Eu conheço várias pessoas que são apaixonadas por pesquisa básica e está tudo bem. Eu gosto de pesquisa clínica porque é isso. Assim, eu consigo ver o resultado ou não. Uhum. Que às vezes você aposta... O resultado pode ser negativo, não deixa de ser um resultado. Não deixa de ser... Mas eu confesso. Dá dor no coração, começar tudo de novo, propor outra coisa. Mas existe. Então, assim, eu gosto porque você vê o resultado, você é capaz de... Porque o que me motiva é você pensar que aquilo que você está estudando pode modificar a maneira como as pessoas enxergam aquilo. Então, isso é que é interessante, né? Assim, para mim. Sim. Eu volto a dizer, assim, tem pessoas que estão super adaptadas à pesquisa básica e está tudo bem, assim, eu acho, elas são super importantes. Volto a dizer, você não consegue fazer pesquisa clínica se não existir alguém que esteja fazendo pesquisa básica. Mas o que me motiva é isso. Então, assim, eu acho que se é um médico, né, um residente que está começando, pesquisa clínica é tão legal por conta disso, porque você consegue imaginar um cenário e propor uma intervenção
que vai mudar tudo. Às vezes é uma intervenção simples, né? Assim, às vezes não é nem uma grande intervenção do ponto de vista de tecnológico, de grandes mudanças, com intervenções simples, e às vezes você consegue mudar tanto a vida das pessoas. Isso é o que me motiva. Assim. Eu acho que assim, grandes ideias, né, que não precisam ser, na verdade, extremamente caras, né? Propondo assim, desenhos e pesquisas que são possíveis serem feitas em países que estão em desenvolvimento, que têm mais dificuldade com a questão financeira, são absolutamente necessárias, mudam cenários e são tão elegantes. Sim. Porque os resultados são tão bonitos e, ao mesmo tempo, você não precisa de rios de dinheiro para fazer determinadas pesquisas dessas. Então, assim, claro que a gente quer dinheiro para pesquisa, a gente precisa, a gente pede por isso. Não, porque isso é um erro também, né? É um erro as pessoas acharem que pesquisa é gastar dinheiro, né? E com a Covid, isso ficou muito claro. Aqueles países que detêm a tecnologia são aqueles países que vão ter os melhores produtos e vão conseguir vender. Eu tenho certeza que se você perguntar para a Pfizer como é que foi a venda da vacina, eu tenho certeza que eles vão te dizer que foi excelente. Isso só permitiu que acontecesse porque eles tinham investido em pesquisa lá atrás. Então, assim, essa falácia de que pesquisa é gastar dinheiro, isso realmente, em pleno século XXI, isso não faz o menor sentido. Isso é só um discurso de quem não, né, de que é o atraso do país, assim, porque precisa investir em pesquisa, porque é isso que vai permitir com que o país brigue de igual para igual, porque se o Brasil tivesse pesquisando uma tecnologia de vacina nova, podia ter uma vacina brasileira e vender para o resto do mundo. Exatamente. Então, assim, não me venha com essa falácia de dizer que é gastar dinheiro. E é ótimo essa última fala, Marcelo. Eu quero te agradecer a presença e eu sei que o dia nosso é muito corrido, fico realmente muito, muito agradecido. E aproveitar essa fala final para fortalecer, né, um canal que justamente é para discussão de ciência tanto com colegas que fazem pesquisa básica, mas no seu caso, no caso do professor Leonardo, também da pesquisa clínica, da pesquisa que é já direcionada para mudança mesmo, né, direta do campo. Né? E eu acho que isso é muito interessante, especialmente para os médicos, para os alunos da medicina, para os alunos da residência, para as pessoas que estão ali imbuídas do acompanhamento clínico do paciente diretamente. Até aproximar, né, o clínico da pesquisa, porque a pesquisa, às vezes, ela fica muito encastelada na cabeça das pessoas, ela tem uma distinção assim completa. E a pesquisa clínica, você precisa da experiência clínica que o pesquisador vai levar para o campo de pesquisa. Né? Então, esse é um meia-culpa que eu também acho importante, que eu sempre faço, e essa frase não é minha, é de uma amiga minha, da Nusa, que ela sempre fala isso, assim, a pesquisa existe para o paciente. Então, quem faz a pesquisa também tem que entender isso. Assim, você não pode funcionar achando que a minha pesquisa é a coisa mais importante do mundo. Não. A pesquisa só existe porque você quer levar o benefício para um paciente, para uma pessoa. Então, isso não pode também sair da mente de quem trabalha com pesquisa, porque senão perde o sentido, né? Você vira um produtor de conhecimento, mas você perde a conexão com o ser humano, com outro ser humano. Fica estéril. Isso é que é importante. Você entender que você pode estar fazendo você pode ter publicado seu artigo na Nature, você pode publicar na New England, mas se você não tem conexão com outro ser humano, não vai adiantar de nada. Não vai rolar. A pesquisa só existe para favorecer os pacientes. Isso aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Dani. Um beijo. Muito obrigado a todos. E se você gostou desse episódio, deixe o seu like e siga o nosso canal Reciprociência nas redes sociais.